Nós sabemos que a palavra de Deus contém toda a verdade sobre tudo o que ocorreu debaixo do sol. A Bíblia nos relata, a palavra de Deus, que houve na terra gigantes. O livro de Gênesis, no capítulo 6, nos ensina que houve gigantes, seres híbridos, que teve relação entre anjos e as mulheres da terra. A Bíblia ainda nos ensina, na verdade, no livro de Números, no capítulo 13, que houve gigantes mesmo após o dilúvio, o qual Deus mandou para destruí-los, pois se tornaram seres perigosos e que devoravam tudo e a todos. A Bíblia é a evidência de todas essas coisas. Os seres estão descritos lá. Além disso, temos os livros considerados apócrifos, que a igreja determinou que saísse do cânon bíblico, mostrando esses gigantes, mostrando anjos, também gigantes. São chamados seres vigilantes do céu. Miguel, o combatente. Todos esses estão descritos na Bíblia. Se você não é inscrito no canal, se inscreva hoje, para você ver vídeos interessantes como estes. Sabemos nós que esses seres, chamados anjos caídos, tinham o poder de modificação do seu corpo. Eles tinham metade homem e metade animal. Assim é descrito até mesmo no candomblé, quando aparecem essas figuras híbridas, metade homem e metade animal. Cada um de sua forma, cada um do seu jeito. O que a igreja nos esconde sobre isso? O que as Escrituras vêm nos revelar nos dias de hoje, com os livros achados do Mar Morto? O que se abre e tem de abertura sobre a verdade em nossas mentes e nosso cotidiano, e que a igreja colocou que tudo isso é mitologia, é uma grande mentira. Vamos ver. Oi, gente. Vamos falar mais uma vez aqui pelo canal Antônio Neto, paz e graça a todos. Vou pedir a você que curta o nosso canal, dá o seu like, se inscreva aí no canal, assine o sino de notificação para você receber os vídeos novos interessantes como esse. Hoje nós vamos falar um pouquinho aí sobre a manipulação da palavra de Deus, não na palavra, da palavra de Deus, feita ao longo de milênios, ok? Essa é a verdade. Bem, vocês viram aí no começo do vídeo, né? A polêmica em torno de todas essas coisas. Eu terminei dizendo antes da vinheta que a gente podia falar disso, da manipulação da Escritura Sagrada. São inúmeros livros retirados do cânon bíblico, ou nem colocados no cânon bíblico, considerado por uma meia dúzia da Igreja Católica os livros não canônicos, apócrifos, ou seja, um livro sem inspiração, falso. Mas não é bem assim não, hein? Não é bem assim. Nós vamos explicar. A própria Bíblia desmente eles. Quer dizer, eles tentou manipular a Bíblia, mas a Bíblia não se mente, ela desmente eles, mesmo tendo tirado conteúdo da Bíblia, né? Vocês podem ver o que eu marquei aqui, ó. Isso aqui é o capítulo 6 de Gênesis. Esse capítulo só tem 4 versículos. Do 5º versículo em diante já muda o assunto. Então quer dizer que é um capítulo incompleto. Um capítulo incompleto e mal traduzido ou mal interpretado por Agostinho de Hipona. É um bispo da Igreja Católica nos primeiros séculos. Ele interpretou isso como que as filhas dos homens descendentes de Caim, que seriam pessoas más, rejeitadas por Deus, segundo alguns intérpretes.
E os filhos de Deus citados aqui como o filho de Sete, o filho de Adão e Eva depois que Abel morreu. E que esses seriam os filhos de Deus, e que as filhas dos homens seriam répubras, seriam como é que eu digo? Seria a escória da sociedade naquele tempo, o lixo. Mas não é isso não, é mentira. Então aqui no capítulo 6, esses 4 versículos são fraudados. Ou se perderam ao longo do tempo, ou o que eu acho particularmente que a igreja tirou, a denominação católica. Tá? Vou dizer igreja para vocês entenderem, mas não é igreja, é denominação. A igreja é invisível, a igreja de Deus é invisível e é espiritual. Gálatas 4, do 30 em diante, 29, 30 em diante. 1 Pedro 2, 5 e Hebreus 12, 21. Você vai ver o que é igreja. Tá? Então aqui foi retirado, ou perdido, para mim foi retirado. Tá? Então é incompleto quando eles falam dos anjos que desceram e possuíram as mulheres no mundo e gerou híbridos, uma mistura do que é celeste com o terreno, com o inferior, que é o terreno. Deu um resultado de gigantes. Esses gigantes, ao longo do tempo na vida, eles começaram a destruir a terra e comia até gente, porque nada satisfazia eles, não tinha mais como comer, comia até gente, eram canibais. Então virou o caos onde veio o dilúvio. Então isso é uma coisa assim misteriosa, complexa, que a igreja não quis revelar para nós. Mas ficou aí, um dia tem que ser revelado. E está se revelando. Quer dizer que esses seres desceram aqui, possuíram as mulheres, engravidaram essas mulheres. Aí alguém vai dizer assim, mas como, Antônio, se o anjo é espiritual, se o ser é espiritual? O ser espiritual materializa. Porque se ele não materializar, ninguém o vê, como foi visto. Ele materializou. Ou como a gente pode pegar o encontro de Abraão com os 3 anjos, chamados, os 3 seres que a gente chama anjo, que encontrou com Abraão. Abraão mandou matar um novilho, cozinhar e eles comeram. Anjo come. Não come, Então está explicado que foi uma diferenciação. Mesma coisa em relação com as mulheres. Houve essa diferença. Jesus, quando ressuscitou, ele esteve na praia com os discípulos e comeu peixe, um corpo já transformado. Jesus já tinha um corpo transformado. E ele comeu com os discípulos peixe. É para entender. Então, meus amigos, essa relação com os anjos caídos, chamados anjos caídos, com as mulheres, provocou o dilúvio. E o dilúvio, a igreja também esconde de você que ele não foi universal, ele foi local. Vamos ver isso em Números 13, 31, 32 por ali, que diz que o povo de Deus ficou com medo dos homens de estatura grande, que perto deles, esse povo se parecia um gafanhoto, de tão minúsculo que era, perto desses gigantes. Explico, se o dilúvio foi universal, o gigante estava na arca onde, que a escritura não diz. Entrou escondido, tem cabimento, Então é porque não foi local, não foi mundial, universal, foi local o dilúvio. A igreja escondeu de você também, ok? Um absurdo, mas a verdade é essa, tá bom? Isso aí, gente, a gente pode ver no livro de Enoque, retirado do cânon bíblico, porque no ano 300 a.C., Ptolomeu, do Egito, reuniu 70 sábios de Alexandria para compilar as escrituras naquele tempo, certo? Essa compilação ficou conhecida como Septuaginta, era a Bíblia que Jesus leu no tempo. Lógico que não era assim, eram rolos de papiro,
Então, mas foi selecionado os livros. E o livro de Enoque estava lá. E eles chamam o livro de Enoque de apócrifo. Eu quero dizer para vocês que o apóstolo Judas citou o livro de Enoque na carta dele. Tirou das escrituras de Enoque na carta dele. Só no primeiro século da era cristã que o judaísmo tirou, do cânon deles a escritura de Enoque. Assim o cristão também fez. Foi retirado. Mas a igreja ortodoxa colocou esse livro lá na Bíblia deles. Tem esse livro lá. Por que a igreja tirou? Por que a igreja tirou? Porque a igreja dominou o mundo durante muito tempo. Dominou. Você vê que nomes de pessoas, nomes de cidade, tudo referência à igreja católica. O tanto que isso influenciou. Né? O tanto de Maria, de José que tem por aí, por causa da influência cristã. Hoje em dia que os nomes estão um pouco modificados, né? Isso era influência. Então veja bem, foi tirado porque não quer que você saiba a verdade, que o mundo não soubesse a verdade, que está sabendo agora. Né? Está sabendo agora. Foram encontrados os escritos de Enoque, no Mar Morto, os escritos do Mar Morto. Né? E foi publicado, traduzido e publicado. O povo sabe que a escritura não é só isso. O apóstolo, no Evangelho de João, está escrito que se fosse escrever tudo aquilo que Jesus fez, era em inúmeros livros. Só aquilo que Jesus fez. Você imagina o que aconteceu debaixo do céu. Né? Eu não sei porquê. Eles estão perdendo o domínio hoje. A igreja está perdendo o domínio porque a verdade está vindo à tona. Entendeu? É isso aí. Então, gente, a Escritura diz muita coisa importante aqui, mas falta muita coisa para a gente aprender. Eu aconselho a você ir atrás e se libertar da religiosidade, da religião, e ser um cristão livre. O apóstolo Paulo ensinou em Gálatas 5:1, ele diz o seguinte, vou colocar aí na tela. Conhecereis a verdade. Não é isso, isso é que Jesus disse. Paulo apóstolo disse, é para a liberdade que Cristo vos libertou. Gálatas 5, versículo 1. Vocês podem conferir lá, tá bom? Então, é muita mentira na religião, até hoje, sobre os seres celestiais, chamados de anjos. O livro de Enoque chama eles de mensageiros, né? De viajantes ou vigilantes, tanto faz. O livro de Daniel tem uma parte que chama eles de vigilantes desses anjos, desses seres. E esses seres manifestou na Terra durante um bom tempo e conduziu a humanidade. E se a igreja continuasse com isso, ela não tinha o domínio que tem. Seria uma certa liberdade, da verdade, o povo do mundo. E não estaríamos aí hoje com essa doença chamada religião, que contamina todo mundo. É prosperidade, é dinheiro, é roubalheira, é prostituição, tudo quanto é tipo de vagabundagem você vê nessas denominações por aí afora. E aí eu julgo as pessoas? Não, eu julgo a atitude, a situação. Por isso, se liberte da religião e vá buscar o Cristo. Tem muita coisa na internet aí para você aprender. Sobre os néfilis, que seriam os gigantes, híbridos na relação entre mulheres e seres celestiais. Tá? Muita curiosidade sobre isso. Muita curiosidade sobre isso. Muita curiosidade sobre seres celestes, que a gente chama hoje de bicho, de ET, de tudo quanto você quiser, hoje. Mas na verdade são seres celestiais, do bem e do mal, compostos no universo, que interfere sim na vida de cada um de nós aqui, ou com o bem ou com o mal, principalmente com o mal. Tá? E aí tem religião aí que já está dizendo que o diabo não existe, que o pecado não existe, e que a dimensão do juízo eterno não existe, chamado inferno. Equívoco. Existe. E você vai pagar. Eu vou pagar, se assim eu não fizer por onde merecer. Não é eu que me salvo, é o Cristo que já me salvou. Mas eu preciso contribuir para a missão dele no horto, no Calvário, né?
eu preciso contribuir com minha postura, né? Honrando assim o sacrifício daquele que me salvou, aquele que morreu por mim. Essa é a verdade. Tem gente que acha que não, você pode fazer o que você quiser, que Jesus já pagou, está pago. Porque não é assim que funciona. Paz e graça, gente. Eu volto com outro vídeo para falar mais. Tá? Os meus equipamentos eu não posso falar muito, falo correndo, porque meus equipamentos não aguentam, né, transferir o vídeo quando o vídeo fica pesado demais. Mas eu vou melhorar aqui. Se você quiser ajudar, eu vou colocar o Pix aí de novo. Ajuda a gente aí que a gente vai melhorar, ok?